A intenção aqui hoje é dar uma ideia geral sobre impactos de recursos energéticos distribuídos para a rede elétrica, especialmente para a qualidade do produto que nós chamamos de energia elétrica, né? Há, alguns alunos, inclusive ontem parte desse material assistiram, né, na minha disciplina de qualidade de energia. Então, né, vai ter algumas coisas que é novidade, talvez, né, outras nem tanto. Mas, enfim, né, só para falar um pouco da nossa agenda aqui, pegar o apontador laser aqui, né? Tá aqui. Então, primeiramente, né, nós vamos fazer uma definição rápida para quem ainda não conhece o assunto qualidade de energia elétrica. Depois, né, definir também o que são recursos energéticos distribuídos, porque, de maneira geral, as pessoas têm a ideia que recurso energético distribuído é geração distribuída, fotovoltaica, algo assim, e sistemas de armazenamento de energia em bateria. E não, né, pode ser muito mais amplo do que somente esses dois. Principais problemas de qualidade de energia no que se refere a recursos energéticos distribuídos também, o que ainda a gente está descobrindo, investigando, e falar, por fim, né, sobre como devem ser solucionados alguns desses problemas. Tudo meio rápido, né, porque a intenção não é, né, é mais trazer um overview sobre esse tema, e quem tiver maior interesse aí pode, né, pesquisar sobre o tema, né, desenvolver um trabalho de conclusão de curso sobre o tema. Então, né, buscar professores, né, aí no departamento que lidem com essa temática aí também, ok? E por fim, né, concluir, né, 4 pontinhos ali para a gente trazer uma conclusão sobre tudo isso daí. Bom, primeiramente, então, o que é qualidade de energia elétrica, né, antes de mais nada? Então, a gente pode definir de maneira, é difícil ter uma definição correta, mas basicamente, né, seria qualquer desvio na magnitude da tensão, basicamente, da tensão elétrica, da fase, ou seja, do defasamento angular entre os 3 fasores de um sistema trifásico, forma de onda ou frequência da tensão, né, ou corrente elétrica, que possa, obviamente, resultar em falha ou operação indevida de equipamentos e sistemas elétricos. A energia elétrica, né, como qualquer produto, ela pode ser, né, mensurada aí em termos qualitativos, né? Até peço desculpa o D aqui, né? Ou seja, nós, né, a energia elétrica não é diferente né, de uma roupa, por exemplo, que se compra e, enfim, né, vem algum defeito ali, a gente, nesse caso, temos direito a trocar, né, um equipamento eletrodoméstico que tenha alguma falha, né, que já venha com defeito, né, a gente reclama e tem direito de melhorar, né, esse equipamento, de trocá-lo, porque ele tem que desempenhar, né, as funções, né, que o fabricante diz e ter, né, algum mínimo de desempenho padronizado dentro ali de normas técnicas específicas para cada um deles. No caso da energia elétrica, isso não é diferente. Ela é um produto, pagamos por ela, né? Todo mundo aí, bem ou mal, recebe uma fatura de energia no final do mês. É, Inclusive, nessas faturas, muitas vezes vem ali indicadores de qualidade de energia, depois vou pontuar rapidamente, que seriam esses indicadores que a gente tem na nossa conta de energia, né? E, enfim, então ele é um produto, sendo um produto como qualquer outro, ele também pode ser medido em termos qualitativos se ele está atendendo às expectativas do consumidor, e se tá dentro, né, de limites técnicos aceitáveis aí, imposto por normas, tanto internacionais quanto aqui, né, brasileiras, nós temos também.
No Brasil, então, né, o que que a gente observa? Nosso produto, aquele parâmetro que é fornecido efetivamente pela concessionária, é disponibilizado pelas distribuidoras de energia, é a tensão elétrica né, basicamente, a gente está no nosso quarto aí, na tomada da nossa casa aqui, né, na tomada do nosso quarto. Se a gente pegar, né, esse parâmetro, ele basicamente, né, tem que ter uma forma de onda senoidal constante, apenas contendo frequência fundamental. E qual que é a frequência fundamental? 60 Hz. Formar, né, se for, né, no caso do Brasil, o sistema polifásico, especificamente trifásico, ou seja, formar um sistema trifásico simétrico. O que que é esse sistema trifásico simétrico? Nós temos três fasores, né? Então, temos a fase ABC, RST, não importa como você defina, fase 1, 2, 3, composta por três fasores, esses três fasores em igual magnitude e defasados 120 graus elétricos um do outro. Já já vou mostrar o que é isso para quem talvez está no início do curso e não saiba efetivamente o que se trata. Além disso, né, tem que ter um valor constante, RMS, né, inalterado ao longo do tempo. Não pode ser afetado por variações na carga elétrica, né, ou seja, nós vamos conectando nossos equipamentos, ligando luz, desligando outros, né? Isso não pode causar uma variação nessas características da tensão elétrica, ok? Também, né, possuir, né, frequência constante igual a 60 Hz, e ser confiável, né? Antes de mais nada. Ou seja, estar disponível a todo momento que nós necessitarmos dela. Se então, né, atende a tudo isso, né, aí a gente diz então que, né, essas características são mantidas ideais ou dentro de limites aceitáveis, dizemos então que o suprimento de energia tem qualidade, né? Quando fugir dessas situações e ultrapassar limites, ela perde a qualidade. E aí a gente precisa, né, tomar ações, porque na maioria das vezes a ultrapassagem, a perda desses limites vai levar a, né, a falhas, né, operações indevidas, queimas de equipamentos, ok? Bom, falamos o que que é qualidade. Agora, o que que são os recursos energéticos distribuídos? Então, basicamente, a gente está falando de tecnologia de geração ou armazenamento de energia elétrica, presente aí em consumidores, né, dentro, obviamente, de uma área de concessão de uma distribuidora, né. Porém, né, não se trata somente de geração, pode ser eólica, fotovoltaica, pode ser eh, turbogerador, né, grupo gerador diesel, cogeração, pode ser eh, qualquer tipo, né, de sistema de geração, né, em menor porte, distribuído, menor escala, mas também, né, pode contemplar, por exemplo, né, veículos elétricos e até cargas controláveis. Então, isso tudo pode ser recursos energéticos distribuídos. Se a gente tem o controle, por exemplo, de cargas, né, a gente consegue controlar exatamente em qual momento do dia ela vai entrar em operação, ou, né, retirar elas nessa um conjunto de cargas de operação durante um momento do dia para beneficiar o sistema elétrico, então ela também não deixa de ser um recurso energético distribuído, também controlável, né? Só para a gente ter uma ideia, né, de acordo com a pesquisa, né, a EPE, que é a, né, empresa de pesquisa energética, que faz estudos, né, de longo prazo, de 5, 10 anos, de evolução do sistema elétrico brasileiro, ou seja, ela diz que, né, os recursos energéticos distribuídos devem atingir 17% do consumo de energia elétrica no Brasil até 2030. Né? Então, é algo considerável, né, essa evolução, ainda mais tratando um país, né, em desenvolvimento ainda.
A gente fica imaginando em países bem mais desenvolvidos aqui do que o Brasil, né, países aí escandinavos, né, mesmo o Canadá, Estados Unidos, que essa evolução, né, é bem mais rápida do que aqui, né? Além disso, né, alguns exemplos, né, de equipamentos que podem ser considerados, né, recursos energéticos distribuídos, a gente está falando então de painéis solares fotovoltaicos, turbinas eólicas de pequeno porte, geradores a diesel, bateria estacionária, né? Aí estamos falando de sistemas de armazenamento, a bateria pode ser chumbo ácido, íon lítio, qualquer tipo de sistema de bateria estacionária. Sistema de cogeração, onde eu uso, por exemplo, calor de um sistema, né, industrial para, além de, por exemplo, né, esquentar uma caldeira, né, também gerar energia através de um termogerador, né, de uma turbina termoelétrica ali. Além disso, né, veículos elétricos do tipo V2G, que têm a capacidade de devolver energia para a rede elétrica, ou seja, eu tenho, durante o uso desses veículos, né, a gente consegue carregar a bateria do veículo para usarmos, né, para andar nesse veículo, assim como, né, quando ele está parado, né, estacionado, conectado à rede elétrica, nós conseguimos, né, a rede elétrica consegue, de alguma forma, usar a energia dele para né, em algum momento, para alguma função específica, né, até mesmo, se for o caso, ajudar sistemas de bateria estacionária no suprimento de energia, por exemplo, de uma microrrede isolada. E como eu comentei anteriormente também, né, cargas elétricas controláveis também podem ser consideradas aí como recurso energético distribuído, ou seja, é uma ampla, né, quantidade de equipamentos, dispositivos, né, que a gente vê aí. Como que é feita a conexão desses recursos energéticos distribuídos na rede elétrica? Porque esse ponto daqui que impacta lá o primeiro ponto que nós tratamos aqui, né, que é a qualidade de energia elétrica. Então, a conexão dos recursos energéticos distribuídos, ele é feito de duas maneiras, né? Ele é conectado à rede da concessionária ou, em alguma forma também, desconectada no modo de ilha, né? Ele pode estar, inclusive, né, ter esses dois momentos, né? Nós temos alguns locais no Brasil que o sistema já é isolado por si só, né, são sistemas, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, outras ilhas, né, que a gente tem aqui mesmo no Paraná, tem algumas ilhas, né, com sistema de, não sei se é a Ilha das Cobras, alguma assim, não me recordo agora, que tem um sistema fotovoltaico, mais um gerador diesel, responsáveis pelo suprimento ali de energia, né, tem ali meia dúzia de casas, são famílias, pescadores, e mais, se não me engano, uma estação do Exército, Marinha, alguma coisa assim. No Pantanal também temos, né, diversos sistemas ilhados, na Amazônia, enfim, né, localidades remotas, Lençóis Maranhenses, Jalapão, né, onde não tem rede elétrica pertencente ao sistema interligado nacional, chegando, né, a essas localidades, e o suprimento de energia, então, é feito através de pequenas, né, centrais aí, ou fotovoltaicas, eólicas, né, gerador diesel, dessa forma. Então, no primeiro caso, as microrredes conectadas à rede elétrica, né, contam com uma conexão física com a rede da concessionária por meio de mecanismo de comutação no ponto de acoplamento comum. Eu já vou mostrar para vocês uma figura da microrrede do Barigui, né, que foi implantada lá né, através de um projeto P&D aqui do Departamento de Engenharia Elétrica. E no segundo caso, esses recursos, né, eles são desconectados da rede elétrica e passam a operar, né, no modo ilhado, né? Aí eu tenho que ter todo um sistema de controle para fazer, por exemplo, né, para descarregar sistema de armazenamento de energia, para controlar a geração e a carga a geração fotovoltaica, por exemplo, e a carga dessas baterias, enfim. Esse sistema monitora, né, e controla os recursos, né, de energia distribuída,
daquela instalação específica. Por exemplo, né, vou até, antes de passar para frente, eu vou mostrar essa imagem. Então, a gente tem aqui uma subestação conectada à rede da Copel. Nós temos aqui um quadro geral de cargas onde está instalada a microrrede. Aqui, né, nós temos o quadro da microrrede, um quadro aqui de comutação dessa microrrede, que pode, em alguns momentos, ilhar essa microrrede e fazendo com que ela seja alimentada somente por esse sistema de armazenamento de energia. Então, em alguns né, em momentos que não está ilhado, que a microrrede é fornecida a energia dela é fornecida somente pela Copel, aqui no caso, essa chave daqui está posicionada nesse outro ponto aqui. O sistema de armazenamento aqui está conectado, né, no modo on, ou seja, conectado à rede elétrica para que ele, né, esteja carregando o tempo inteiro, né, ali. Além disso, nós temos aqui um sistema de geração fotovoltaica e ainda por cima, né, um sistema de carregamento veicular. Porém, esse daqui não tem capacidade de devolver energia para a rede. Aqui no Brasil nós não temos isso previsto ainda, né, em norma. E em determinados momentos que seja necessário, ou até por uma falta de energia da própria Copel, esse sistema daqui, então, ele comuta para o modo off, ou seja, o sistema de armazenamento passa a descarregar a energia na microrrede, fazendo a manutenção, né, das cargas, ou seja, ali eu tenho então cargas prioritárias, a gente tem computadores do pessoal que trabalha, né, sistema de iluminação, sistema de refrigeração que estão conectados nessa microrrede, e temos cargas, inclusive, controláveis não prioritárias, que podem ser desconectadas da rede elétrica a depender do nível de carregamento da bateria, do estado de carga dessa bateria aqui. Então, à medida que a bateria vem reduzindo sua carga, eu vou desligando essas cargas, né, que não são prioritárias, mantendo somente aquelas que não podem ser desligadas, né, que não são controladas, para que a bateria dure mais tempo, né, a carga dela demore mais tempo. Então, isso daqui está implantado atualmente, inclusive, lá no Parque Barigui, né, no prédio administrativo lá do IMAP. Aberto à visitação, inclusive, para quem quiser ir lá visitar. Ou seja, em todas as situações, né, equipamentos, a interface, olha bem, a interface entre a fonte ou a carga principal e a rede elétrica, ela é feita por meio de inversores ou retificadores. Inversores e retificadores, pessoal, são dispositivos, né, eletrônicos, e no caso dos inversores, eles pegam corrente contínua, como é, por exemplo, a geração fotovoltaica, né, os painéis fotovoltaicos fazem a geração em corrente contínua e, e como é que eu posso falar? E invertem, né? Eles fazem o papel, né, a função de inversão, que é transformar a corrente contínua em corrente alternada através do chaveamento em alta frequência de transistores de potência para entregar para a rede elétrica uma tensão alternada. Nós vamos mostrar daqui a pouco, inclusive, a forma de onda, como isso é feito. Enquanto isso, retificadores são equipamentos, geralmente conectados a cargas, né, que fazem o contrário do inversor. Ela pega a corrente alternada e converte em corrente contínua. Geralmente pode ser feito tanto por conjunto de diodos, tiristores, ou também por transistores de potência. Exceção de equipamentos, né, de recursos energéticos distribuídos que não são conectados à rede elétrica através de inversores ou retificadores, são turbogeradores e geradores aí síncronos, né, ligados aqui à cogeração, né. Nesse caso, né, tanto inversores quanto retificadores, eles produzem para a rede elétrica ou consomem da rede elétrica uma forma de onda que é diferente da senoide. Opa, mas eu disse no slide, lá no primeiro slide, né, que uma das características da qualidade de energia é a manutenção de uma forma de onda senoidal. Se esses recursos energéticos distribuídos, de alguma forma, estão, né,
gerando para a rede elétrica ou consumindo energia através de uma forma de onda não senoidal, eu posso ter um problema de qualidade de energia elétrica aí, ok? Então, mais uma vez, já falei então da nossa microrrede lá do Parque Barigui. E aí, só para exemplificar para vocês aqui. Então, no caso das fontes, né, nós temos aqui um painel fotovoltaico, toda a parte eletrônica interna, né? Mas basicamente o sistema de inversor monofásico aqui, ele é um sistema a 4 transistores controlados que vão gerar conjuntos de pulso, né? Baseado aqui em lógica PWM, para quem, né, for estudar para frente eletrônica de potência, vai saber o que é isso, que são trens de pulso. Olha bem, a forma de onda ela é pulsante, deveria ser aqui, ó, uma senoide, mas ela tenta imitar uma senoide através de trens de pulso, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. E é dessa forma que ela entrega, então, tensão elétrica, entrega energia elétrica para a rede elétrica, que esse sistema fotovoltaico está conectado. Bem a grosso modo, né? Mais uma vez, não é aqui intenção em entrar por menores aqui. Além disso, né, o consumo de energia elétrica feita por retificadores, cargas controláveis e sistema de armazenamento de energia no processo de carga da bateria, no momento que ele está carregando a bateria, eles usam, então, retificadores. Basicamente, você tem essa configuração aqui. Aqui está representada por tiristores, né? E a forma de onda da corrente elétrica é uma coisa como essa daqui, ó. Ou seja, não tem nada a ver com uma senoide, com uma função senoidal, assim como esse trem de pulso aqui também. Não tem nada a ver com uma onda senoidal. Eles são periódicos no tempo, porém não tem nada a ver com uma forma de onda senoidal. A gente pode até encontrar, né, aqui, através de decomposição aqui por transformada de Fourier, numa série, né, de funções senoidais e cossenoidais, que chamamos aqui de harmônicas, né? É um dos parâmetros de qualidade de energia, né? Que está aqui, inclusive, né? As harmônicas, né, contidas, né, as funções harmônicas contidas nessa forma de onda aqui, ok? Mas não é a intenção aqui da aula de harmônicas, nem entrar a fundo nesse problema. Mas, enfim, só para demonstrar que, né, a conexão desses recursos energéticos distribuídos, então, pode gerar para a rede elétrica um problema com a forma de onda, né? Esse problema de forma de onda, ele vai trazer problemas de perdas térmicas na rede elétrica, má desempenho de equipamentos, podem levar até, né, em situações extremas, a queima de equipamentos, ok? Então, o que a gente já sabe aqui sobre os impactos da geração distribuída, de recurso energético distribuído para a qualidade de energia? Então, o SIGRE, né, que é, né, um comitê técnico mundial, ele é, né, a matriz, né, vamos assim dizer, fica em Paris, na França. Ele desenvolveu um documento, né, para justamente falar das questões de qualidade de energia e emissões, né, magnéticas, para de compatibilidade eletromagnética, no que tange aqui, então, né, a essa rede elétrica do futuro. O que é essa rede elétrica do futuro? É essa rede elétrica contendo diversos recursos energéticos distribuídos. Então, basicamente, eles já observaram o quê? Que painéis solares conectados à rede de baixa tensão, né? O que é baixa tensão para nós? É abaixo de 1000 volts, ou seja, dentro da né, nossa residência, casa, todo mundo que tem painéis em baixa tensão aqui, né, tá, pode, né, estar provocando, então, sobretensões e problemas, né, de fluxo reverso de potência em circuitos de distribuição. Na verdade, a sobretensão
são, né, uma resposta justamente do fluxo reverso, ou da redução do consumo de potência ativa da fonte, né, das fontes convencionais para as cargas. Então, isso já está ocasionando sobretensões. Diversos pontos aqui no Brasil, inclusive, especialmente norte de Minas, sul da Bahia, regiões do Nordeste, aqui mesmo no Paraná, região de Maringá, Londrina, né, que tem uma incidência solar maior. A Copel, por exemplo, já observa circuitos elétricos com sobretensões. O que é essa sobretensão? A gente tem, por exemplo, na tomada da nossa casa, 127 volts. A gente tem um limite de tensão superior, que define a tensão precária, quando a tensão já perde a qualidade, quando ela ultrapassa 133 volts. E já se observa situações em que ela está chegando a 135, 136 volts, especialmente no momento de pico de geração. Qual que é esse momento? Ali na faixa entre 11 da manhã e 3 horas da tarde, aproximadamente. Além disso, né, como a gente viu anteriormente, por esse tipo de carga e de geração, fazer a conexão através de equipamentos que têm eletrônica de potência, eles geram problemas de distorção da forma de onda. A minha forma de onda da rede elétrica passa a não ser mais uma senoide pura, ela passa a ter, né, uma forma de onda, né, mais distorcida do que, ou seja, eu tenho uma senoide que tem pequenos pontos de distorção ali nesse momento. A gente tem também problemas chamados aí de flutuação de tensão em alimentadores, devido especialmente à passagem de nuvens em sistemas fotovoltaicos. Então, dias nublados, né, quando nuvens, né, tampam, né, a incidência do sol em painéis fotovoltaicos, a gente costuma reduzir a tensão e a geração de energia em até 70%. Ou seja, é muita coisa. Isso faz com que essa geração diminua, consequentemente, se eu tinha no momento de pico, com o sol incidindo sobre o painel, eu tinha uma sobretensão. Quando passa uma nuvem, eu deixo de ter essa sobretensão, mas logo essa nuvem sai, eu tenho, né, uma sobretensão novamente. Aí vem mais outra nuvem e tampa. Ou seja, há uma flutuação do nível de tensão, né, e isso não é bom para a rede elétrica. Isso gera alguns problemas, especialmente hoje em dia, para motores de indução, né, de uso em fábricas, enfim. Também eu posso ter um aumento do desequilíbrio de tensão, tanto na baixa tensão quanto em média tensão, devido à má distribuição de sistemas de inversores, né, fotovoltaicos, na rede elétrica. Isso leva aí a um desequilíbrio. Uma vez que o nosso sistema é trifásico, né, como eu falei anteriormente, eu tenho que ter né, as 3 tensões iguais. Vou até mostrar aqui, né, aproveitar deixa, mostrar a ferramenta do Pequetit para mostrar isso para vocês. Então, o que é um sistema equilibrado? É um sistema que, os fasores aqui, trifásicos, têm a mesma magnitude e o mesmo defasamento angular entre eles. Tratando-se, né, de forma de onda, está aqui, a forma de onda, as 3 tensões, né, com a mesma amplitude e defasadas 120 graus uma da outra. Em um sistema desequilibrado, né, a gente vai ver aqui, né, o que seria, basicamente. Claro, estamos exagerando aqui, né, mas aqui é um sistema bem desequilibrado, tá vendo? Onde as tensões já não têm a mesma magnitude, já não são defasadas 120 graus uma das outras perfeitamente, enfim, seria basicamente isso daqui. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem também, né, problemas de baixo fator de potência em rede de distribuição. Eu não vou entrar aqui, né, a falar do que é fator de potência, mas é uma medida relacionada à eficiência energética da rede.
Olha que interessante, né? Eu melhoro a eficiência energética da minha casa quando eu instalo um sistema fotovoltaico, por exemplo, mas eu pioro quando eu faço isso, eu pioro a da rede elétrica, da Copel, por exemplo. Então é um dado interessante nisso daí, né? A gente também, né, pode, com a instalação massiva de geração fotovoltaica, sistemas de armazenamento de energia, eu posso causar atrasos na atuação de fusíveis de proteção. O que o fusível faz? A função dele principal? É retirar uma parte do sistema que está sob curto-circuito. Se eu atraso essa retirada, eu tenho por mais tempo a presença daquele curto-circuito na rede elétrica. Esse curto-circuito representa altas correntes, altíssimas correntes circulando pela rede elétrica. Isso pode levar, né, à queima de equipamentos, uma série de equipamentos de rede, como transformadores, bancos de capacitores, reguladores de tensão. Então, né, quando eu atraso a atuação de fusíveis, eu posso trazer prejuízos para a rede elétrica. Além disso, eu posso ter um aumento da área de abrangência e da severidade de afundamentos de tensão. Aqui também é um aspecto bem técnico, mas eu vou tentar, na hora de mostrar o mapinha da Grã-Bretanha para vocês aqui, daqui a pouco, mostrar o que significa isso. Além disso, né, baixo nível de curto-circuito em microrredes vão trazer também, né, dificuldade com o ilhamento, quando a gente quer ilhar uma microrrede. Por quê? Ela tem tão baixo nível de curto-circuito que sempre que a gente ilhar ela, todas aquelas características de qualidade não vão ser mantidas. E aí, naturalmente, até cargas elétricas sensíveis já podem sentir e a proteção dessas cargas retirarem elas de operação. Tudo bem? Bom, só tomar uma água rapidinho. Então, primeiro problema aqui, para exemplificar, né, tem a questão de sobretensão na rede elétrica. Então, a gente tem aqui, né, o gráfico em preto mostra, né, aqui, ó, tensão e a distância que a gente tem da subestação de energia até o último consumidor naquele circuito elétrico, naquele alimentador da concessionária. O que acontece normalmente nos sistemas antigos, quando a gente não tinha recursos energéticos distribuídos, não tinha geração fotovoltaica, não tinha sistemas de armazenamento, não tinha cargas controláveis, era que, né, a tensão elétrica ia decaindo ao longo do tempo, ao longo do percurso. Isso daqui, basicamente, pessoal, circuitos 1, né? Ou seja, eu vou tendo cargas aqui, né, conectadas ao longo do circuito, eu vou, né, e o meu próprio condutor, né, possui uma determinada impedância por quilômetro, à medida que a corrente vai circulando, né, nessa impedância dos condutores, ela vai causando quedas de tensão, por isso a tensão vem diminuindo. Porém, quando a gente instala, então, né, sistemas fotovoltaicos, né, aqui no final, no meio mesmo no início, eu vou reduzir essa corrente elétrica demandada da subestação. Né? No extremo, né, da gente só ter corrente reativa a circular por esse alimentador. Com isso, essa reversão no fluxo vai causar o oposto. A tensão no final do circuito pode, em alguns casos, ficar maior do que a própria tensão do alimentador. E isso daqui levar a um problema de sobretensão. Olha bem, a sobretensão, quando eu ultrapassei esse limite superior aqui, eu tenho um problema contrário, que é de subtensão, quando a tensão cai abaixo, né, desse limite inferior aqui também. Mas nesse caso, nós estamos falando, né, que com a instalação de fotovoltaicos, eu vou aumentar essa tensão
ao ponto que ela pode chegar, isso não quer dizer que isso é mandatório, que isso vai acontecer sempre que eu instalar na minha casa, ou vou instalar um sistema fotovoltaico em casa, já vai gerar um problema para a rede elétrica. Não, necessariamente, né? Um outro problema é o desequilíbrio de tensão, né? Eu havia comentado com vocês. A gente nota aqui, daqui são estudos, daqui não é um caso ainda medido real, mas são estudos computacionais, que a gente nota que à medida que nós aumentamos a quantidade de inversores fotovoltaicos presente numa única fase da rede elétrica, nós aumentamos o nível de desequilíbrio. E também esse nível de desequilíbrio daqui tem um limite máximo que a gente pode chegar, que na baixa tensão, no caso de nós consumidores aqui, esse limite é 3%. É muito baixo, né? É um limite, né, que a gente já tem que tomar um cuidado. Já pode causar problemas aí em pequenos motores trifásicos, por exemplo, de fadiga térmica e mecânica, inclusive. Então, outro problema, né, que vai surgir aqui com a massificação, né, desses equipamentos na rede elétrica. Aqui, né, o problema também visto, né, com o aumento da área de vulnerabilidade e também, né, né, a intensidade dos afundamentos de tensão. Como a rede elétrica passa a ficar muito dependente de sistemas, né, como ah, fotovoltaicos, sistemas eólicos, esses sistemas, eles, né, em termos, né, de, vamos assim dizer, ecológicos, né, eles são excelentes, porém, eles são bons sistemas complementares para a rede elétrica. A rede não pode ser dependente deles exclusivamente. Porque, por exemplo, eles não têm capacidade, especialmente fotovoltaico, de sustentar a tensão elétrica durante momentos, por exemplo, de curto-circuito. Se a gente tem um curto-circuito num sistema ilhado, onde 100% da energia elétrica é fornecida pela um sistema fotovoltaico, com certeza a tensão elétrica vai a zero imediatamente. E aí a gente não tem, né? Ninguém vai ser alimentado por ela. Então, o impacto da gente ter o sistema elétrico cada vez mais dependente dessas fontes é que, né, veja bem, né, aqui ainda esse documento é de 2018, então ele mostrava que lá na Grã-Bretanha, quando a gente tem uma falha, né, nesse pontinho amarelo que nós estamos vendo aqui, né, o sistema onde a gente tem um curto-circuito, olha bem, a tensão elétrica ela vai cair, né, vai reduzir para 20% em toda a área vermelha aqui, ó. Depois, olha bem, nós temos a legenda aqui, ela vai, né, na próxima área, a rosinha aqui vai ser, a tensão elétrica vai reduzir para 50%, nessa área, né, vinho aqui, ela vai ficar, né, para 65%, até o ponto em que nessa área verde daqui eu não vou ter impacto dessa falta, né, desse curto-circuito nesse ponto. Mas à medida que nós vamos, por exemplo, aqui já no sistema, né, 2023 para 2024, que é o que nós estamos, né, vivenciando nesse momento, note que a área de abrangência, né, de impacto para essa tensão, né, para esse tensão azul, que é o quê? É a tensão elétrica ficar abaixo de 85% durante o momento de falta, olha, já cresceu. E lá em 2033, 2034, vai crescer essa área de abrangência mais ainda. Assim como nesses outros pontos aqui também, né? A gente observar bem, né? Que é essa outra área aqui. Ou seja, né? Quanto mais dependente eu tenho, né? Meu sistema de recursos energéticos distribuídos, eu tenho um lado, mais uma vez, a gente não está pagando todo o benefício que a gente tem desses recursos, né? Que podem, né, suprir parte da rede durante momentos de falta de grandes sistemas de geração, né? De contribuir muito, né, para a redução de custos de energia elétrica para os consumidores, mas nós temos impactos gerais para a rede elétrica daqui que não são, né, desprezíveis. Além disso, né, a gente tem problemas, né, aqui com né, a parte de forma de onda, né, como eu falei, né, distorções de forma de onda. Aqui, né, é um problema muito técnico,
da área focada aqui em qualidade de energia, já mais avançada, que é o aumento, né, a redução da frequência de ressonância harmônica do sistema, à medida que eu tenho um aumento do número de consumidores com fotovoltaicos. Então, quanto maior a quantidade de consumidores fotovoltaicos num determinado circuito elétrico, né, que é a quantidade em percentual, menor vai ser a frequência harmônica ressonante. Isso é ruim. Por quê? Porque é comum a gente ter harmônicas de baixa frequência na rede elétrica. E se essa frequência de ressonância cai, se eu tiver uma ressonância nesse sistema, um ponto de ressonância em algum momento pode ser considerável, levar muito a tensão elétrica naquela frequência harmônica e levar queima aí de vários equipamentos conectados nesse ponto. Aqui, né, mais uma vez, né, aqui observado, né, esse também aumento, essa redução da frequência harmônica, a depender da distância que eu tenho, né, da fonte para, né, o ponto que eu estou tratando aqui, nesse caso. Uma outra questão também, né, nós praticamente, né, não temos atualmente, né, harmônicas pares no nosso sistema elétrico com nossas cargas, porém, né, se nota já, especialmente próximo a sistemas de geração eólica, um aumento das harmônicas pares. Aqui, né, eu tenho 3 diferentes marcas de aerogeradores, e aqui mostrando o aumento das harmônicas pares, especialmente essa daqui, ó, 36ª, 38ª, a 40ª, que são harmônicas não características, muito ligadas aqui ao sistema como eu mostrei para vocês, ao sistema de inversão, né, por pulsos PWM, né. Também a gente tem visto, né, algo que está sendo investigado ainda, né, um aumento de interharmônicas do sistema. Também, o que são essas interharmônicas? São frequências não múltiplas inteiras da minha frequência fundamental. Enquanto as harmônicas são múltiplas inteiras, as interharmônicas são múltiplas não inteiras, que vão gerar também outros problemas, né, de aquecimento na rede elétrica, perda da eficiência de maneira geral. Variações, né, de tensão de média duração, aqui muito também provocados aqui por passagem de nuvens em sistemas fotovoltaicos, em rajadas de vento em sistemas eólicos, né? Então, tudo isso daqui pode levar, né, provocar, né, variações de média tensão que atualmente nem são quantificadas. A gente nem tem mecanismos ainda para quantificar esse tipo de fenômeno. E por fim, né, como que a gente deve, né, solucionar esses problemas então? Então, primeiramente, né, se possível, controlar a emissão. Como? Né? Eu estou usando sistemas, né, que usam eletrônicos de potência que, como nós vimos, distorce a rede elétrica, né, através de formas de ondas que não são senoidais. A gente pode usar sistemas de filtragem ativa incorporada a esses inversores e retificadores para drenar, ou seja, para cancelar essas harmônicas, e que o que sobra para a rede elétrica são, efetivamente, uma forma de onda mais próxima de uma senoide possível. No caso, né, da parte de sobretensão, flutuação de tensão, a gente tem como já fazer em alguns inversores, né, especialmente em sistemas maiores, fotovoltaicos, especialmente eólicos, fazer o controle tanto de reativo quanto de ativo nesses inversores. Eles já fazem isso daí para manter a tensão elétrica mais próximo possível, né, daquele valor nominal nosso de referência. E por fim, né, se eu não consigo controlar a emissão facilmente, eu tenho que controlar pelo menos o efeito para a rede elétrica. E aí existe uma série de equipamentos
né, equipamentos elétricos, eletrônicos aqui, não vou entrar no mérito deles, que fazem esse controle, já disponíveis, inclusive comercialmente, para fazer isso, ok? E ainda, né, algumas outras preocupações que vale a pena, né? Uma dificuldade que a gente tem ainda em mensurar, quantificar alguns desses fenômenos. Alguns desses fenômenos, como nós vimos, né, por exemplo, na casa de harmônicas pares, são de alta frequência, considerando, né, que a rede elétrica é baixa frequência, 60 Hz. Então, quando nós estamos falando de uma 38ª harmônica, nós estamos falando de uma 60, né, vezes 38, algo, né, já próximo a 2.400 Hz, né, 2,4 kHz. Alguns sensores, né, usados para quantificar, né, para medir corrente e tensão, não medem essa faixa de frequência. Então, aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Então, isso é um problema. Um outro problema, né, preocupação também, é uma atribuição da responsabilidade. Pô, na minha rua tem eu mais 20, vizinhos que têm fotovoltaicos, que estamos, né, então, contribuindo para a sobretensão no nosso circuito elétrico. Tá bom, né? Todo mundo está contribuindo, mas tá, se desligar os outros 20, só eu ficar ligado, não tem problema. Se ligar, né, assim mesmo, né, o meu vizinho e eu me desligar, também não tem problema. Então tá, como que eu vou atribuir responsabilidade, né, para a extrapolação desses limites? É um problema jurídico, inclusive, aqui. Quem que vai pagar a conta por isso? Quem que vai ser responsável pela instalação de soluções, né, para mitigar os efeitos, né? Então, são aspectos importantes que a gente tem que, né, observar. Além disso, né, a mensuração do impacto dos eventos de corrente elétrica, no caso, como nós vimos, né, pela definição, no caso do Brasil, nós só quantificamos a tensão elétrica, porque a tensão elétrica é que é o produto efetivamente disponibilizado pelas concessionárias de energia. A corrente elétrica, ela é uma função das cargas. Eu não tenho como, né, a concessionária, a Copel não tem como entrar na minha casa e dizer como que é a forma de onda, né, utilizada pela, né, da corrente elétrica utilizada pelo meu carregador de celular ou pela minha geladeira. Essa daí é uma característica da carga elétrica, né? O que a Copel pode controlar, o que ela controla efetivamente, em termos de produto, é a tensão que ela coloca, né, na nossa tomada elétrica. Então são desafios, né, preocupações aí que se tem, né, e de certa forma, né, trazendo aqui, né, uma visão até filosófica aqui para a nossa profissão, se tem preocupações, né, e toda essa problemática que eu trouxe até aqui, né, por quantos desafios que a gente tem, excelente para nós, né, enquanto engenheiros eletricistas, né, muito provavelmente, né, não vai faltar oportunidades de trabalho, né, seja de emprego, seja para empreender, né, para desenvolver equipamentos, né, que trabalhem melhor essa questão da qualidade de energia, assim como desenvolver soluções, né, para mitigar os problemas gerados, né, por esses recursos energéticos distribuídos. Enfim, então, concluindo, né, né, o primeiro recado é que em sistemas, né, com alta potência de curto-circuito, que nós chamamos sistemas muito fortes, o que seria um sistema muito forte? Né, para, né, quem talvez aqui calouros, o pessoal que está mais no início do curso, né? Por exemplo, se eu instalasse, né, tivesse minha casa, né, instalada ali na subestação de Itaipu, eu não precisaria ter preocupação nenhuma com qualidade de energia. A qualidade de energia lá é excelente, porque eu tenho uma fonte tão poderosa, né, que está gerando, né, uma tensão senoidal, trifásica, bonitinha, defasada, 120 graus, 60 Hz, ali naquele ponto, que nada, a minha carga, o meu fotovoltaico,
não vai fazer nem cócegas ali, né, naquela rede elétrica, porque a fonte ela é infinita, ela manda em todo mundo que está abaixo. Só que à medida que eu vou me distanciando dessa fonte, eu vou tornando, né, a influência dela cada vez menor, né, não tão menor assim, mas vai reduzindo essa influência. E aí, comportamentos da carga e de sistemas, né, como fotovoltaicos, eólicos, armazenamento de energia, vão sendo mais perceptíveis pelo sistema, né. Então isso é um problema, por exemplo, aqui, então os efeitos, né, para a qualidade de energia não são muito percebidos para baixo índice de penetração de GD, por exemplo, em sistemas fortes. Então, os efeitos prejudiciais, né, da integração de GD especialmente, né, podem ser evitados limitando, né, os níveis de penetração dentro de limites seguros. Então, naquele gráfico que a gente viu de sobretensão, né, ao longo do alimentador, opa, eu posso controlar a penetração ali de, de fotovoltaico que está entrando na minha rede e falar para eles, olha, está no limite da entrada aqui, eu não pode mais conectar mais ninguém. Ou eu passo a controlar. Eu enquanto distribuidora, posso controlar todos os meus, né, os fotovoltaicos dos meus clientes para, em determinado momento, quando te ultrapassar a tensão crítica, né, a tensão precária ali da rede elétrica, ele desligue ou reduza, né, a geração injetada na rede. Poxa, mas aí eu estou perdendo dinheiro, eu estou deixando de gerar, a minha conta de energia vai aumentar. São soluções a serem trabalhadas, né, nesse caso daí, né, para todo mundo. Porque ao mesmo tempo, se a tensão sobe muito, pode ser que meu equipamento até, ou outros equipamentos que eu tenho conectado na rede elétrica queime, né, vai saber. Outra conclusão é que não existe regra, né, definida ou normas para determinar o nível de penetração. Essa quantidade, né, de recursos energéticos distribuídos que eu posso conectar na rede elétrica. Isso vai depender de diversos aspectos, né. Um deles é nível de curto-circuito, quão forte é a minha rede. Outra coisa é qual parâmetro de qualidade de energia é mais importante. Pode ter rede que a distorção harmônica seja mais importante que a sobretensão. Outras que o nível de desequilíbrio seja preponderante ao nível de sobretensão. Não sei, né. Então, cada rede vai ser um trabalho, entre aspas, individual. Eu vou ter que analisar caso a caso, para definir esse nível de penetração que a gente pode ter. Neste momento, empresas como a CEMIG têm usado aí já, né, o nível de sobretensão para limitar. Então, eu quero entrar aqui com uma usininha de 30 quilowatts pico aqui, nesse ponto da rede elétrica, aqui no meu sítio. A CEMIG já está falando, você não pode. Mas como não? A rede elétrica está passando aqui, eu posso. Não, a nível de, eu não te permito, eu não te dou o parecer de acesso. Né? É só ela bloquear teu parecer de acesso, falar que a tua conexão para a rede elétrica vai prejudicar outros consumidores, né? E com isso ela, juridicamente mesmo, ela está respaldada. E aí como é que ela faz? Ela fala assim, que você quer conectar, ok, você vai ter que construir uma linha então de distribuição, transmissão de energia, para conectar lá naquela subestação diretamente. Que lá, se você conectar direto lá você não vai me causar problemas. Só que daí, se você for fazer isso, você vai ter que construir essa linha, o custo vai ser seu, e aí né, você tem um outro problema que é, financeiro, né, para você. E por fim, né, esse nível de penetração seguro vai depender de fatores, né, como carga, comportamento desse prosumidor, né, não é mais um consumidor, o consumidor, né, que antes, né, só consumia energia elétrica, produz também agora, né. Então tem todo um aspecto comportamental aí também, clima, né, enfim, né, diversos aspectos da rede elétrica que, influenciam diretamente, né, no comportamento desses recursos energéticos distribuídos.